vamos responder a algumas questões sobre o uso do pronome. Aqui nós vamos ministrar uma aula sobre pronomes, mas a partir da perspectiva do uso para as regras. Vamos responder de acordo com a norma padrão, se está certo ou está errado, retificando quando necessário. Item 1. Não vi ele na festa. Então, nós temos aqui o item 1. Não vi ele na festa, para dizer se esse item está verdadeiro ou não. Então, nesse caso aqui, esse item está errado, ele está falso. Por quê? Porque a norma padrão exige que, diz que o ele é um pronome pessoal do caso reto, e a função do caso reto é uma função de sujeito da oração, não uma função de objeto direto. E o verbo ver aqui é um verbo transitivo direto. Então, o que é que nós estamos buscando aqui? Estamos buscando um objeto direto. Então, para nós termos aqui esse a vi na festa, né? Não o vi na festa, não o vi na festa seria o correto, porque aqui é só masculino, o ele aqui é masculino. Então, assim, seria não o vi na festa. Lembrando que o ele é um pronome pessoal do caso reto, então o ele, nós vamos chamar de PPR, pessoal do caso reto, e o caso reto tem a função de sujeito da oração. Tá bom? O ele tem a função de sujeito. Vamos ao item 2. Precisa fazer ela contente, ou fazer ela contente. Então, a norma padrão aqui, gente, diz a mesma coisa. Esse item não está certo. Por quê? Primeiro, nós estamos buscando aqui um objeto direto. Então, quem faz alguém feliz. Então, nesse caso, estamos diante de um transitivo direto, verbo transitivo direto, e que é o mesmo problema que esse ele está sendo usado como objeto direto, gente. Para a norma padrão, entenda bem, estou falando de norma padrão. No dia a dia, no nosso cotidiano, né, na linguagem informal, nós podemos tranquilamente usar o ele ou ela como objeto direto, até porque, às vezes, nós precisamos de uma ênfase. Então, assim, nesse caso, nós estamos buscando um objeto direto, gente. Então, vamos lembrar aqui uma coisa interessante. Né, quem aqui pode ser objeto direto? Eu até coloquei aqui, né, o objeto direto. Então, o objeto direto de terceira pessoa é o, a, o, os e o as. Se o verbo terminar em rs ou z, esse o, a, os e as muda para lo, lá, los e las. Se o verbo termina em som nasal, muda para no, na, nos e nas. Então, nós estamos em busca de um objeto direto, e o verbo termina em R. Então, não vai ser o, a, os e as, vai ser aqui, a ideia do lo, lá, los e las. Então, o certo é, precisa fazer lá. Esse lá aqui tem a função de objeto direto, gente, né? Lembrando que tanto o lo, lá, los, las e o no, na, nos, nas, aliás, gente, eles vão ter a função enclítica. Eles vão estar assim na função enclítica, quando nós temos uma ênclise. O lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, não podem estar numa próclise, somente numa ênclise. Bom, vamos então à próxima frase. O diretor mandou eu entrar. Gente, aqui é uma coisa bem interessante, porque se você, daquelas pessoas que aprende só com aquilo que, disseram que se tiver verbo no infinitivo, vou usar o eu. Aí cuidado, gente, né? Apesar de, eu tenho um verbo aqui no infinitivo, nós temos aqui um verbo no infinitivo, bota aqui o verbo no infinitivo. E nós temos aqui um pronome, gente, tá? E aí, apesar deste caso aqui, né, eu entrar, a gramática padrão coloca como se fosse um caso excepcional. Porque e nem um caso excepcional, qual que é o problema aqui? O detalhe é que este pronome aqui, o eu, ele pode funcionar assim como o sujeito do verbo entrar, né? Eu que vou entrar, mas ele vai funcionar também como o objeto do verbo mandar. Quem manda alguém, aqui é um transitivo direto. Então, nesse caso, gente, o que acontece? A predominância do pronome oblíquo átono. Então, aqui seria o diretor, né? Então, vou escrever aqui. Tá? Então, aqui seria do oblíquo átono e não do oblíquo tônico. Então, seria o quê? Seria, vou escrever aqui, o diretor mandou-me entrar. Mandou-me entrar. O que nós temos aqui? Nós temos um caso do que a gramática chama, nós vamos chamar isso aqui de sujeito acusativo. Pois é, tem nome. Por que é um sujeito acusativo? Então, esse me aqui é o caso típico do sujeito, tá, gente? Acusativo. Sujeito acusativo porque esse aqui vem do latim. O latim nós temos os casos. O caso nominativo é a função de sujeito. O caso acusativo é a função de objeto direto.
Então, aqui é como se nós disséssemos que nós estamos, ao mesmo tempo, esse termo é a função de sujeito e é também a função de objeto direto. Então, assim, o diretor mandou-me entrar. Bom, passando dessa ideia do diretor mandou-me entrar, nós vamos entender agora um outro aspecto. Vou voltar aqui para a gente ver uma outra possibilidade. Então, aqui nós temos mais outras possibilidades. Quais são essas possibilidades? Já sei que agora eu vou usar o me e não vou usar o eu, tudo bem? Então, aqui, eu vou até digitar aqui para ficar um pouco mais fácil, gente. Ó. Então, tanto eu tenho essa possibilidade de dizer, olha, o diretor mandou-me entrar, sujeito acusativo, mas, gente, nós temos aqui um caso em que o diretor é o sujeito do verbo, então o sujeito é um atrativo que não é muito forte, mas ele pode sim atrair. Então, eu posso dizer também, o diretor me mandou entrar. Então, aqui tanto faz você usar o caso de próclise, quanto usar o caso de ênclise. Tanto você pode dizer, o diretor mandou-me entrar, o diretor me mandou entrar. Tanto pode ser próclise, quanto pode ser ênclise, neste caso especial, gente. Tudo bem? Muito bem, pessoal, muito bem. E aqui vamos para o mesmo caso, gente, né? Mande ela entrar. Quando eu digo assim, mande ela entrar, o que nós temos aqui? Nós temos esses casos básicos, né? O ela, também que está errado, ó. Está errado. Apesar disso aqui ser um verbo no infinitivo, gente, isso aqui ser um do caso reto, que é o que a gramática preconiza, em tese, mas nesse caso é o mesmo caso, de um sujeito acusativo. Então aqui, o certo seria mande-a entrar. Tá? Mande-a entrar, em que nós temos este a como o chamado sujeito acusativo. Por que acusativo? Porque ele tem a função ao mesmo tempo de objeto direto e de sujeito. Então ele é o objeto do verbo mandar e o sujeito do verbo entrar. Então é isso que acontece aqui, tá bom? Ótimo. Vamos para o próximo caso. Então nós já sabemos que o ele não vai ter a função de objeto direto, nesse caso aqui, porque o ela aqui não tem função de objeto direto. Então mande ela entrar não fica muito agradável, gente, não ficou muito legal. Tá? Então seria o quê? Seria, aí nós vamos voltar para aquele caso lá, gente, para aquele caso. Qual que é o caso? Quando nós temos o objeto direto em terceira pessoa e o verbo terminar num som, olha, som nasal, vamos pensar assim, então aquele o, a, os e as se transforma em no, na, nos e nas. Pronto, então aqui não é mande a entrar, e o certo é o quê? Não é mandem a entrar, nem mande ela entrar, é mandem-na, hífen, na. Mandem-na entrar. Então, nós temos aqui o caso típico de sujeito acusativo. Mais uma vez, mandem-na entrar. Bom, já vimos esse caso aqui. Então, o que é que nós já aprendemos até agora? A gente aprendemos que pronome pessoal do caso reto tem a função de sujeito da oração, do caso oblíquo de objeto. Tá? Antes de nós continuarmos, vou trazer aqui para um ponto bem interessante, né? Uma revisãozinha básica sobre os pronomes aqui. Ó. Vou mostrar aqui esse mapa mental que eu fiz para a gente entender melhor. Então, observemos aqui o mapa mental. Olha. Nós temos aqui os pronomes pessoais, se subdividem em reto, vou até colocar aqui para ficar mais simples para a gente compreender, tá? Ele pode ser reto ou pode ser oblíquo, né? Então, onde é que ele é reto? Gente? Ele é reto ou pode ser oblíquo. Reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, primeira pessoa, eu e nós, primeira do singular, primeira do plural, tu e vós, né? E ele ou ela, eles ou elas. Aqui é a terceira singular plural. O que é que nós temos que lembrar sempre? Que pronome pessoal do caso reto tem a função de sujeito. Mais uma vez, caso reto tem a função de sujeito. Está aqui, gente, né? O caso oblíquo, nós temos dois casos, o oblíquo átono e o oblíquo tônico. O que é que eu vou ter que lembrar, gente? O oblíquo átono é um complemento sem preposição, gente. O oblíquo tônico é um complemento com preposição. Oblíquo átono sem preposição, tônico com preposição. Quais são os átonos? Ó, primeira pessoa, me e nos. Segunda, te e vos. Terceira, se ou a. Aí tem aquela variação, né? Lo, lá, isso do singular, gente, tá? Então, nós temos essas diferenças aqui, ó. Então, vamos lá para as outras. Claro, aqui tem o os e as, gente, também. Aqui tem, vou até colocar aqui essas variações. O a, os e as, singular e plural, tá? E o lo, lá, los e las, e o no, na, nos, nas, tranquilamente aqui. Eu posso até pensar assim. Los, né? Las e por aí vai, gente, singular e plural. Mas o mais importante é você lembrar exatamente isso, que com preposição é o tônico, sem preposição é o átono, gente, tá? Além disso, eu fiz aqui um outro mapa, gente. Esse mapa aqui você pode até printar aí na tela para entender melhor como é que se subdividem esses pronomes. Aqui, gente, ó, mesma coisa. Em relação à função sintática, o que eu vou lembrar? Ó, sujeito é o do caso reto,
complemento do caso oblíquo. Tá? Aí pode ser objeto direto. Quem é que pode ser objeto direto, gente? Ó. Me, te, se, o, a, os, ias, lo, lá, los, lá, do, na, nos, nas. Objeto indireto. O me também pode ser, né? O te também, o se também. O mi pode ser objeto, somente objeto indireto. Então, o mi não é objeto direto, tá? O me pode ser direto ou indireto, tanto faz. Agora, o que é que tem que observar aqui? Duas coisas básicas, gente, ó. O, a, os e as só podem ser objeto direto. O li e o lis só podem ser objeto indireto. Então, aqui nós temos algum caso básico, ó. Mais uma vez, o poa é o átono, ó, não me convidaram para a festa. Eu havia te falado isso ontem. Né? Eu não a vi na festa. Vamos fazê-la hoje mesmo. Fizeram-nas ou não? Tá, gente? Aqui, olha, o mim, com preposição sempre. Deveria ter falado isso a mim, preciso de ti. Ela, aqui, por que não deu o livro a ele ou a ela? Isso pertence a nós, a missão é para vós, eu gosto deles ou delas. Né? Então, assim, tem preposição, pode. Sem preposição, não é pode. Tá? E agora, sim, vamos voltar às atividades que nós temos lá, gente. Ó. Bom, a partir dessa pequena explanação, dessa questão básica, vamos então a outros casos.